Uma das coisas que tem que ser muito lembrada aqui é que o meu maior medo hoje é de voltar o que era antes quando a gente começou, Renata, porque está indo para essa tendência. Na nossa época, era quem usa mais esteroide e quem treina mais pesado vai ser sempre o melhor. Você lembra de um grupo que tinha? Qual era o nome do grupo? GH15. Você chegou a acompanhar isso, Muzi? Esse tal de GH15? Eu acompanhei. Renato, Era um grupo. Na época do Orkut ainda. Era como se fosse um blog, alguma coisa assim, não era? Era uma página, né? Era uma página. Era uma página. Que pregava uma série de coisas. Na verdade diziam que era o Nasser, né? Antes, mas o Nasser morreu, então não tinha como ser ele. Pô, o Nasser era uma página no Orkut, a reencarnação do Nasser. Fez uma página no Orkut Acho que era, morto. o pior é que o Chico Xavier também não era, porque o Chico já tinha morrido. Também não era o Chico. Não, então assim, eu não sei quem que era, mas era alguém que dizia ser um fisiculturista, né? Mas era uma pessoa que era realmente entendida, tinha uma dominância do que estava falando. Lia artigos, mas a forma como ele endeusava os esteroides, principalmente a trembolona, provocou uma revolução dentro do Brasil, ao ponto das pessoas atribuírem totalmente o sucesso do atleta à trembolona. A trembolona ela era meio que endeusada, lembra? Mas é até hoje. Cara, a gente é do tempo do Finaplix, Renato. Finaplix, Finaplix é intradérmico ainda, o gelzinho intradérmico, a massa comprimida, era uma merda aquilo, mas era o que a gente fazia, cara. Era essa época, entendeu? Então, assim, a gente passou por todo esse processo para aprender, queimava a pele, não dava absorção porcaria nenhuma aquilo, mas a gente achava que dava e tinha um efeito placebo em cima daquilo. Então as pessoas acabam endeusando demais o esteroide e atribuindo totalmente o sucesso do atleta ao que ele usa em quantidade. E o que eu posso afirmar, que o que eu aprendi no Quite, se as pessoas do Brasil usarem os princípios ativos que eles usam lá no Quite, nas doses que os brasileiros usam, é morte na certa. Eu não acho nem um pouco usual 100 microgramas de T3, 200 microgramas de T4 para uma preparação de um atleta. E isso é muito comum no Brasil. Faz o menor sentido. 100 miligramas de T3, 100 microgramas de T3, 200 microgramas de T4 é uma paulada, cara. É uma paulada, então. Não faz sentido algum, não faz o menor sentido até pessoas que têm problemas sérios de tireoide, como a minha esposa, usa 88 miligramas e ela tem um problema sério na tireoide. Então, eu vou te explicar porque que não faz o menor sentido. Que, por exemplo, para o teu músculo recuperar, ele precisa de uma diminuição da velocidade da tireoide. Tá? A tireoide ela tem um controle central e periférico. Então, quando você treina o músculo, se a gente for fazer uma sequência de eventos, o que acontece? Primeira coisa, migração de mionúcleo que é permitida pela quantidade de androgênio presente. Sim. Segunda coisa, expansão do mionúcleo, que é controlado pelo quê? Pelo T3 reverso. Ele lentifica o metabolismo para dar tempo daquele mionúcleo expandir. E aí o que você tem? Aí você tem aceleração de novo via T3 livre, que vai fundir esse mionúcleo na célula que foi, entre aspas, injuriada pelo exercício. Então, se você tem essa quantidade de tiroidiano, o que vai acontecer? Você vai ter a fusão no mionúcleo sem a expansão dele. Meu Deus. E aí o que acontece? Fica aquele físico que é um físico... Você vê um físico que não tem exuberância nenhuma. Ele é flácido, ele é pouco cheio. Ele é depletado. Me lembra o físico das aulas de anatomia. É verdade. O físico dessecado. Exatamente. Com olho fundo, parece o Thriller do Michael Jackson. Exatamente. Então, Michael Jackson assim, Thriller. É aquilo ali que eu vejo. Mas assim, é muito comum e, por incrível que pareça, é pregado até em cursos dentro do nosso cenário isso. Então são coisas assim que realmente me deixam com medo. E às vezes pro o que assusta que tá indo. É porque, como o Muzi disse, às vezes a pessoa usa termos técnicos, usa palavras difíceis para mostrar de alguma forma que ele tem conhecimento ou transmitir autoridade sobre o que ele está falando. E na verdade o que ele está transmitindo é algo que a gente já passou um tempo atrás na musculação e que foi muito penoso. Eu lembro dessa época do GH15 aí, morreu muita gente, cara. Morreu muita gente. E o que é... Morreu muita gente por superdoses de... E o que é pior é como, por exemplo, falam-se muito do Chad Nichols. Que o Chad Nichols... Coach da morte. Que é o coach da morte, que é um coach que é famoso por um uso excessivo de drogas, não só hormônios, de drogas no geral. Então... O
o que passou a acontecer é que as pessoas falam, não, o Chad Nichols é o cara, se você tem coragem, vai com ele, porque você vai ganhar, porém você tem chances de morrer. Meu Deus. E as pessoas acham isso interessante. Cara, entendam uma coisa. Aqueles caras são super-homens. Nós não somos aqueles caras. Nós somos humanos comuns, sujeitos a todos os efeitos colaterais de um ser humano comum. Um exemplo clássico foi daquele atleta que nós estávamos conversando, que ele fazia uso de altas doses de insulina, Sim. altas doses de GH, Isso. uma alimentação na casa das 5.000 calorias, 2 cardios. 2 cardios comendo um monte de bolacha, sorvete. Bolacha, sorvete, biscoito, pasta de amendoim, doce depois do treino. Ele fazia 2 cardios, 5.000 calorias, 24 I de GH. 24 I de GH. 24 I de GH para um atleta amador. Amador do Brasil. Amador e 16 UI de insulina. Então era insulina com GH, e era tudo 1 grama. E T3, você tinha noção? Não, de T3 uma diversão absurda também. Mas era 1 grama de trembolona, era tudo 1 grama. 1 grama de trembolona, 1 grama de testosterona. É para arredondar, né? Acho que é para arredondar. Não tinha miligrama, era tudo grama a semana. Pra ser mais fácil. É tudo para arredondar, para ficar mais fácil. Entendeu? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu estava conversando com um amigo. O cara meu, era quase o que laboratório de Chernobyl.